Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula. E nesse vídeo nós vamos aprender sobre operadores comparativos e lógicos. Bom, os operadores comparativos, conforme o próprio nome já diz, eles têm a função de comparar dados. Nós vamos utilizar eles juntamente com a cláusula where no SQL. Então, na aula passada, nós já até utilizamos o operador de igual, né? Quando nós deletamos dados, utilizando o where, nós colocamos o where, cidade é igual a Santa Catarina. Então, isso significa que nós filtramos os dados. Então, nós comparamos os dados igual ao texto que nós digitamos no SQL, que foi a cidade de Santa Catarina. Muito bem, e o operador de igual, ele vai servir para qualquer tipo de dado, né? Tanto um texto, nós podemos comparar um texto, um número ou qualquer outro dado. O operador de maior e menor, nós vamos utilizar apenas para número. Então não tem como um texto ser maior do que outro texto, né? Esse é um valor numérico. Então, por exemplo, se nós temos uma tabela que contém a idade da pessoa, nós queremos filtrar apenas as pessoas que têm idade maior do que 20 anos. Então, nós vamos usar esse operador. Bom, nós temos também maior igual e menor igual. Também são para números. E o operador de diferente, que também pode ser utilizado em ambos os casos. Diferente é o operador ao contrário do igual. Então, por exemplo, nós vamos filtrar cidade, onde seja diferente de Santa Catarina. Então, nós queremos todas as cidades que não sejam Santa Catarina. Muito bem, os operadores lógicos nós vamos utilizar quando nós queremos acrescentar mais uma camada de filtro. Ou seja, quando nós queremos adicionar mais condições no filtro do SQL. Então, nós podemos utilizar o AND, a qual ele vai comparar se as duas expressões é igual a true. Nós vamos ver isso melhor na prática. Nós temos o operador in para selecionar uma sequência de dados, ou seja, uma lista de expressões. O operador like, que vai ser utilizado para achar dados correspondentes. O not, para inverter um operador booleano. Um exemplo, pessoal, seria o not null, né, que é valores não nulos. Temos o or, para utilizar quando nós queremos que uma das expressões seja true. E o sum, que vai validar um conjunto de comparações. Bom, e para nós estarmos vendo na prática como que funcionam os operadores, nós vamos primeiramente criar uma base de dados. Nessa base nós iremos fazer um pouco diferente. Nós iremos estruturar a base via SQL e nós vamos inserir os dados nela por meio de um arquivo CSV. Então, em vez de inserir registro por registro, nós vamos importar de um arquivo CSV para facilitar. Bom, então eu estou utilizando o mesmo banco de dados de teste que nós criamos. E na última aula nós apagamos a tabela cliente, então o banco está em branco, né? Vamos criar agora uma tabela com o nome de produtos. Então, create table, produtos. Em seguida, abrir parênteses e definir quais serão os campos dessa tabela. E o primeiro campo será o campo de ID, que também será a chave primária. Então, ID será inteiro, tipo integer. Será uma primary key. E também do tipo auto-incremente. Muito bem, o segundo campo será o campo de produto, que vai conter a descrição do produto. Será um texto. Vamos inserir cor, que novamente será um texto.
e o tamanho do produto, que será um varchar de 2 caracteres. Então vou dar aqui um Enter para continuar na linha de baixo. E essa tabela, pessoal, vai armazenar produtos de uma loja. Então serão calças, camisas e etc. Próximo campo será o sexo, que também será um varchar de apenas um caractere. Então nessa coluna de sexo nós teremos a pena M para masculino, F para feminino e T para todos. Muito bem, coluna valor vai ser numeric. Vamos ainda inserir o mês que esse produto foi cadastrado como numeric e o ano também do tipo numeric. Ok? Então nós fechamos parênteses. Muito bem, pessoal. Antes de executar, vou apenas corrigir aqui. Eu digitei errado. Produtos. E agora, então, vamos executar. Muito bem. Vindo, então, até a estrutura do banco de dados, nós vemos que agora nós temos a tabela produtos, exatamente como nós configuramos. Bom, pessoal, e o arquivo CSV, que nós vamos fazer a importação dos dados, está disponível para download no anexo da aula, ok? Então vocês vão fazer o download desse arquivo e acompanhar comigo a importação. Então vamos até arquivo, importar tabela a partir do arquivo CSV. Então você vai selecionar aonde está o arquivo. Então o nome do arquivo está como dados produtos. Vamos selecionar. E aqui ele já dá para a gente uma pré-visualização dos dados, né? E o que nós vamos fazer agora é colocar o nome da tabela exatamente como o nome da tabela que nós criamos, porque é produtos. Muito bem, vamos manter as configurações aqui conforme já está e clicar em OK. Então ele exibe uma mensagem falando que já existe uma tabela chamada produtos, se nós desejamos importar os dados nela. Vamos clicar em sim. Muito bem, uma vez importado, vamos verificar utilizando select. Select tudo from produtos. Muito bem, e agora nós já temos todos os dados na tabela.